A palavra direta de hoje é sobre a mudança no Ministério da Justiça. Um ministro da Justiça foi retirado do seu cargo e o que a gente viu em áudios gravados de um senador e também de outros comentários que foram feitos em Brasília é que este ministro que foi tirado, ele tinha uma dificuldade. Ele estava com pouca interferência na Polícia Federal. Ele estava com pouca ingerência sobre a Polícia Federal. E por isso, o presidente, que está sendo acusado de roubo, ele bota um ministro que, teoricamente, vai ter mais influência, mais ingerência sobre a Polícia Federal. Queridos, essas coisas parecem que são novela. Tem coisa que acontece no Brasil que, se a gente contar lá fora, eles vão falar assim: não, rapaz, isso é um filme que você viu. Isso é um filme, isso é uma revistinha em quadrinho. Não, isso é um conto, isso é um romance. Não pode ser verdade. Não é possível que uma nação de 200 milhões de habitantes, uma nação rica, uma nação que tem pedra preciosa, que tem paisagens fantásticas, uma nação que tem lugar para você plantar o que quiser, que tem um monte de climas aqui para você produzir coisas, desde o semiárido até o clima tropical, o clima que for. Não, essa nação poderosa não pode estar vivendo isso. Realmente parece piada, parece piada que um país já com uma democracia de tantos anos, um país que passou por uma declaração de independência ou morte, um país que tem uma bandeira onde está escrito ordem e progresso, a gente só tem a desordem e só tem agora luta contra o progresso, principalmente o progresso da democracia. É um absurdo. Quer dizer, então você vai tirar o ministro da Justiça porque ele não interfere na Polícia Federal e bota um que vai tentar interferir? O ministro da Justiça que interfere na Polícia Federal tem que ser preso. Ele tem que ser preso. Porque isso é banditismo, isso não é democracia. Isso é ir contra os princípios pétreos da nossa Constituição. Nós não podemos ferir a isenção das instituições, a transparência das instituições, a liberdade das instituições democráticas. Pelo amor de Deus, como é que o Ministério Público, como é que a Polícia Federal, uma hora querem botar mordaça no Judiciário? Não, se fizer uma coisa que eu não goste, eu entro na justiça contra o juiz. Pronto, então o juiz não pode mais fazer nada que você não goste. O juiz agora é refém. Só que o juiz agora tem que pagar do bolso dele e o outro paga com o dinheiro da propina. Né? Querem botar mordaça, uma hora no juiz, uma hora no Ministério Público, agora entra alguém para tentar parar a Polícia Federal. Gente, pelo amor de Deus, eu acho que está na hora da gente pensar que a sociedade civil, que as igrejas, que as instituições, e quando eu falo igreja evangélica, eu falo igreja católica, eu falo toda instituição religiosa, nós precisamos nos unir para dizer para esses caras lá de Brasília que pensam que o país é deles, porque tem 1000 caras lá que acham que o país é deles. São 200 milhões, 1000 pessoas acham que são deles, eles mandam no país, eles fazem o que quiserem. Não pode ser assim, não pode ser assim. O que nós vamos fazer? Nós vamos mudar, todos esses que estão citados na Lava Jato, nenhum deles vai ser reeleito? O que nós vamos fazer? Nós precisamos repensar o país, repensar nossa postura como servos do Senhor. Eu não tenho partido político, eu não estou aqui falando contra o governo A, B ou C. Não, eu estou falando aqui de honestidade, de integridade. A Polícia Federal tem que poder trabalhar. Ah, mas ela está abusando por quê? Porque gravou um corrupto falando contra o corrupto? Porque gravou gente falando que tem juiz na mão? Porque gravou um presidente que viu um empresário falando das suas maracutaias e ficou calado? Você fica calado diante de um homem falar de um crime? Você fica calado? Não, os caras matou, estuprou, roubou, o problema é dele, não vou me meter não. É assim que um homem de bem, que um cidadão deve agir? Eu não tenho partido político, não sou e nunca serei vinculado a partido político. Não é essa a questão. A questão é que eu sou cidadão do Brasil.
Está na hora de votar nos homens de bem. Tem homem de bem na política? Claro que tem. Claro que tem. Mas a maioria não é de bem. A maioria, mais de 50%, não é de bem. E esses são os que mais mandam, infelizmente. Eu queria que você fizesse uma pressão muito grande nos seus meios de comunicação. E queria te propor mais uma coisa. Ore pelo Brasil. Motive a sua igreja a orar pelo Brasil. Tem coisa que só vamos fazer pela oração. Na força não vai dar. Precisamos orar pela nação. E precisamos ter um voto cidadão. Se na sua igreja as pessoas estão votando em voto de cabresto, seja contra. Está errado. Ninguém pode determinar onde que vai ser o voto de uma igreja inteira. Podemos sim orar pelas pessoas, orar pelos candidatos. E quem é de bem, o povo sabe. Mas, meu querido, votar em voto de cabresto, de gente sem vergonha que se diz evangélico, chega. Chega.